Salve, salve galera, Paulo Carteirinho, estou aqui para falar de um fato histórico muito importante que aconteceu no dia 15 de novembro e que foi o nascimento do Flamengo. Não, não foi não, é o dia 15 de novembro que eu falo é outro, de 1889, quando foi proclamada a República, que é para mim um dos fatos históricos mais importantes do Brasil. Dei uma aula ontem sobre isso aí, uma aula fantástica, cara. Até exagerei um pouquinho, né? Faz parte, a gente empolga, mas a aula foi muito boa. Espero que os alunos tenham compreendido muito bem a República. Eu quero repassar aqui para vocês, então, um pouco dessa aula. Não vou fazer uma aula toda, que a aula são 50 minutos, esse vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer um resumão aqui. Para mim, a República foi importante, que foi onde surgiu a figura do presidente, onde nós, enfim, acabamos com o regime monarca, que tinha perpetuando no Brasil há muito tempo, né? Principalmente depois que o Dom João VI fugiu de Portugal, lá de Napoleão, meteu o pé. O Brasil foi o único colônia que virou metrópole, né? Que virou sede do governo, nesse período que Dom João e a família veio para o Brasil. Inclusive, Dom Pedro estava aqui por causa disso, né? Eles vieram em 1808 e acabaram ficando. Dom João voltou para Portugal, Dom Pedro ficou, decretou a independência do Brasil, que não aconteceu independência nada, uma independência feita por um português, filho do rei. E depois o pai dele morre, Dom João, ele teve que voltar para Portugal, deixa o seu filho aqui, que deveria ser o seu sucessor, mas Pedrinho, chamaram assim, porque só tinha 5 anos de idade, não tinha a menor condição de governar, inclusive era proibido, só poderia governar a partir de 18 anos, e ele fica aqui, é criado no período de regência. Então, em 1840, eles antecipam a maioridade do Dom Pedro, né? Ele com 14 anos de idade se torna imperador e passa a governar o Brasil, isso mesmo, 14 anos. Você tem um filho em casa, nessa idade, eu já tive, você acha que uma criança de 14 anos dá conta de administrar uma casa, a sua casa, pagar as contas, administrar as compras, fazer tudo, pensar nas coisas, entendeu? O carro, luz, água, conserto, não tem a menor condição. Agora imagina um cara tomar conta de um país, olha que loucura que é esse sistema de monarquia. Você bota na mão de uma família, não sabe por quê? Porque tem que ser aquela família ali, vai passando de pai para filho, de geração em geração, eles ficam no poder. Dom Pedro ficou 49 anos, Pedro II, 49 anos no poder, olha que loucura isso. Então, chegou um ponto que tudo acaba, e chegou a vez de acabar com o Império, onde começou a República. Aí vários fatores contribuíram para a queda da monarquia de Dom Pedro II. Primeiro, o longo período de poder, 49, não convenhamos, 49 anos de poder é muito tempo. O segundo, até porque começou também novinho, né? Com 14 anos já era imperador. O segundo ali foi a questão da abolição da escravatura, que aconteceu um ano anterior, no 13 de maio de 1888, falando de escravatura, lembrando que foi a Lei Áurea, que foi apresentada ali pela princesa Isabel, que teve que ser votada por senadores, para ver se aprova ou não. Poderia muito bem essa lei ser recusada, eles falaram, não, vamos manter. Inclusive teve gente que votou a favor da manutenção da escravatura, da escravidão, sabe quem? É o nosso querido aqui, Barão de Cotegipe. Ele tinha escravo pra caramba, né? Escravizador, não fala mais escravo, escravizador. Ele tinha muitos escravizados e que ele queria manter o sistema. Então ele era senador, ele votou para manutenção, era ele mais 5, né? Mas acabou vencendo, não tinha como mais aguentar. O Brasil sempre assim, é o último país a acabar com a monarquia, o último país a acabar com a abolição. Na ditadura foi quase o último a acabar com a ditadura, né? Então, essas coisas do Brasil, esse conservador, beleza. Então ao acabar com a abolição da escravatura, o Dom Pedro II perdeu o apoio dos fazendeiros e também dos políticos, porque os fazendeiros, os coronéis que mandavam e desmandavam, estavam na política, eram senadores, deputados, prefeitos, vereadores, né? Então ele perde esse apoio, então ele perdeu apoio econômico, perdeu apoio político, perdeu apoio religioso, porque a igreja nessa época estava com birra lá, provavelmente com a maçonaria, que estava crescendo muito, inclusive o Papa, essas coisas aí, das bulas papais, eles soltaram aí que deveria proibir o exercício da maçonaria nos países que a igreja mandava e desmandava, inclusive o Brasil, né? O Dom Pedro parece que tinha uma ligação com a maçonaria, né? Essas coisas de maçonarias. Então ele não, deixou na dele, não, aqui a maçonaria vai rolar de boa. Então ele perde apoio da igreja católica, que queria perseguir essas loucuras que a gente vê religiosas aí, entendeu? De inquisição, de matar, de tacar fogo, botar na bruxa, queimar livro, proibir isso, era assim no Brasil. Então
ele perde apoio também da igreja e só sobrou para ele a ala militar, que acaba também rompendo com ele, não acaba a pressão vindo. O exército foi criado ali basicamente na Guerra do Paraguai. O Brasil não tinha tradição de guerra, não tinha muito exército, foi criado, a galera gostou, o alto comando gostou, pô, vamos manter isso aqui, foi crescendo, regimentando, avolumando, e eles ganharam força. E como ele tem arma, e todo golpe tem que ter militar. Não tem golpe de ditadura sem militar ou sem armas. Não tem jeito. Tem golpe, teve apoio de militar, teve armas. Então acabaram aí dando golpe e ficaram na dúvida do que fazer com o Dom Pedro. Inclusive, Pedro II e a família. Inclusive aí, Lindolfo Melo, que é avô do Pedro Collor de Melo. Pedro Collor não, do Collor. Pedro Collor era o irmão dele, né? O Fernando Collor de Melo. Fernando Collor de Mello foi presidente do Brasil e levou impeachment em 92. O avô dele era senador. Olha quanto tempo essa galera está no poder, 1889. A família Collor já estava lá com influência, com senador, essas coisas, né? Ele sugeriu, sabe o quê? Fuzilar o Dom Pedro e a família, matar. Por que ele pensou o seguinte? Pô, se esse golpe der errado, esses caras vão deixar esse cara vivo aí para ele se levantar contra a gente? Não, vamos matar ele que a gente acaba, é o mal pela raiz, a gente fica tranquilo, não tem levante. Mas a ala militar e a galera achou melhor não fazer isso, né? Simplesmente pegar Dom Pedro, acordaram ele, botaram no navio e despassaram de Malicuia para Portugal e nunca mais voltaram. Voltou só o resto mortais depois. Então, basicamente foi essa história. Então, e eu esqueci de falar também que o Dom Pedro também perdeu apoio popular. Quando acabou a escravatura, a escravidão, quando acabou a escravidão, o Brasil virou um caos, porque não tinha um projeto social pensado para acabar com a escravidão, né? Ele simplesmente, a Lei Áurea só tinha 2 artigos, fica abolida a escravidão, e o segundo artigo, nada com nada. Não tinha nada definindo se vai dar terra, se vai indenizar, pelo contrário, quem queria indenização eram os donos dos fazendeiros, donos dos escravizados, que queriam indenização, cobrando do governo para pagar eles, o preço que eles perderam. E os escravos ficaram sem rumo. 14 de maio foi uma loucura. Os caras não eram. Muita gente até continuou sendo escravo porque o patrão não falou nada, eles não sabiam de nada, ficou mantendo ali, até alguém reclamar. E aqueles que conseguiram sair das fazendas, né, não tinham lugar para onde ir, muitas fazendas quebraram, porque vivia justamente do trabalho escravo. A partir do momento que para pagar, eles não queriam pagar mais, pagar preto para quê? Vou pagar branco. Aí começou a vir a galera lá de fora, os espanhóis, italianos, né, nessa época aí, inclusive com o governo dando terra. Para o negro não, mas para o branco eles deram terra, para o preto é só, não pode falar. Então, nesse período, então, o Brasil virou um caos, porque imagina aquele monte de escravizados aí, agora libertos, morando nas ruas, então, invadindo, muitas favelas surgiram também nesse momento aí, as invasões começando ali. Aqueles que deram sorte, conseguiram um terreno, ainda conseguiram se estabelecer, outros não, outros ficaram na rua mesmo, aí prostituição, tráfico não, que eu falo assim, bandidagem, né, roubo, assalto, violência. Então, cara, tava um burburinho danado. Então, Dom Pedro, cara, perdeu apoio do que é lado, não tinha apoio mais de ninguém. Então, culminou no golpe dele e assumiu, então, quem deu o golpe, que foi os militares, Marechal Deodoro e Marechal Floriano Peixoto, o primeiro presidente, o primeiro vice da história do Brasil. Então, essa é a história do Brasil. Espero que você tenha gostado. Depois a gente continua esse papo aí, que esse papo aqui é longo, tem história para mais de metro.